eles simplesmente traçaram mesmo, do ponto de vista psicológico, identificaram essa necessidade dos seres humanos de tentar agir, tentar desvendar o crime, e estão aplicando isso de forma maestral. Eu acredito, pelo menos vendo ali um rastreamento histórico da situação, eu acredito que talvez não tenha começado assim, talvez não tenha começado como um planejamento, mas cada vez mais é um negócio que vai sendo cooptado. Eu acho que quando a gente sai ali da série, vai falar um pouco mais de política, um pouco mais das consequências políticas, dos primeiros momentos que a gente começa a ver essa coisa meio nebulosa de olhar para o mundo como se o mundo fosse uma série, ou tentar desvendar o mundo como se as pistas estivessem colocadas ali, é até o que eu falo, eu acho que é o tal do famigerado do Pizzagate, que quando a gente vai ver, acho que pouca gente acompanhou, até porque, justamente por ser um assunto meio de borda social, de borda do que é aceitável ou não, pouca gente no comentário político falou sobre isso, mas que teve consequências extremamente grandes. O que foi o Pizzagate? No momento que você tem ali a quebra do sigilo dos e-mails do Anthony Weiner era um congressista norte-americano, foi um dos grandes cotados, inclusive, a cargos maiores, até cargos presidenciais na época. Só que Anthony Weiner tinha um problema que aparentemente aflige grande parte da nossa sociedade, que ele não conseguia deixar o Weiner dele dentro das calças. Então ele sempre tirava foto do pequeno Tonyzinho e mandava para as secretárias dele, para as assistentes dele, e algumas dessas, inclusive, ali na faixa dos 16, 17 anos, que não deixem ninguém falar o contrário para vocês, mas isso é um belo de um crime, ok? Então, quando isso vem à tona, e isso inclusive foi um caso de reincidência, ele já tinha participado de um escândalo por mandar fotos do próprio pênis para funcionárias, aí ele vem para a TV, se desculpa, e coisa de 2 anos depois, ele cai no mesmo escândalo, dessa vez com uma menor de idade, então há a quebra do sigilo dos e-mails dele. E na quebra do sigilo dessas comunicações, logo em seguida, o Wikileaks posta um pacote de mensagens, um pacote de e-mails, entre esses e-mails, alguns desses, dos quais o sigilo foi quebrado na época, e aí você tinha ali várias comunicações entre membros do Partido Democrata, membros da campanha da Hillary Clinton, na época, a presidência, né, em 2016, a presidência dos Estados Unidos. E aí, e esse é um salto que nem eu consigo explicar, você começa a ver ali na internet alguns movimentos de algumas figuras que são notoriamente conspiratórias, mas que sempre foram conspiratórias naquele esquema que a gente entende como o que é o normal do conspiratório. O alienígena matou o Kennedy, foi o Lee Harvey Oswald que estava pilotando o disco voador da Área 51. Sempre essas loucuras, entendeu? Essas figuras sempre existiram. Os programas de rádio noturno dos Estados Unidos são populados por essas figuras. Mas algumas dessas figuras começam a levantar e falar, olha, tem alguma coisa nesses e-mails. Só que é isso que eles falam, tem alguma coisa nesses e-mails. Da mesma maneira que você está assistindo Lost ali, e eu acho que talvez não seja o foco desse tipo de podcast, mas eu acho que vale nesse caso, fica aqui um pequeno alerta de spoiler para o comecinho da segunda temporada ali, que você tem uma imagem que passa rápido de um tubarão, e nesse tubarão tá ali marcado um símbolo que você nunca viu, um símbolo esquisito, e é o mesmo tipo de pergunta que é proposto, falando, olha, tem alguma coisa nesse tubarão aqui? Olha, tem alguma coisa nesses e-mails aqui. O que será que é? E aí, vindo daqueles cantos obscuros da internet, aqueles image boards, aqueles fóruns de discussão, dos mesmos que saem as figuras dos incels, enfim, de ataques a mulheres, de ataques a figuras progressistas, algumas pessoas nesses fóruns de discussão começam a falar, olha, apareceu esse e-mail esquisito aqui. E eu não vou nem dizer que eu não acredito que esse e-mail seja esquisito. Ele é extremamente bizarro. Mas eu também não vou passar julgamento. O e-mail diz alguma coisa, é uma assistente falando com um dos líderes da campanha da Hillary Clinton, falando, olha só, você esqueceu um lenço aqui, eu acho que ele é seu, e ele, de alguma maneira, tem um mapa que é relacionado à pizza. É uma mensagem
extremamente esquisita. Eu concordo. Mas disso, para as pessoas falarem que pizza era um código para pedofilia e que o mapa era uma maneira de você encontrar o local desses ringues de pedofilia e que o lenço era um código para menininhos jovens e tal. Como foi dado esse salto? Eu não sei, mas eu sei que esse salto foi dado. E aí acreditou-se por um momento, ou pelo menos espalhou-se, não sei até que ponto acreditou-se ou até que ponto falou-se e depois, num segundo momento, acreditou-se. Que havia um grande esquema de tráfico de crianças e de prostituição infantil e de pedofilia nos altos escalões de Washington. E aí as pessoas começam a olhar para esses e-mails, começam a vasculhar esses e-mails, todas as mensagens que, segundo essas pessoas, teriam sinais que mostrariam evidências sobre esses ringues de pedofilia. E aí dá-se o salto de que esse ringue de pedofilia estaria acontecendo numa rede de pizzarias, que é a Comet Ping Pong, e que o dono dessa rede tinha algum tipo de relação com a campanha dos democratas, que estava escondendo esses segredos nefastos, e isso culmina em um rapaz entrando armado numa dessas pizzarias com um rifle e atirando para tudo que é lado, felizmente não atingindo ninguém, o que já é um ponto fora da curva para essas histórias nos Estados Unidos, felizmente não atingindo ninguém, demandando explicações, falando, olha, o que aconteceu aqui? De onde que vem isso aqui? E eu acho que no primeiro momento nada disso foi planejado. A pergunta foi essa, poxa, isso aí já foi pensado? Eu acho que no primeiro momento não. Só que eu acho que nesse momento a gente começa a ver que há uma predisposição. Há uma predisposição a falar, poxa, a gente tem um grupo de pessoas, e é um grupo de pessoas que tem uma visão política muito própria, muito marcada, muito conservadora, muito ligada aos republicanos, que está disposto a fazer isso, que está disposto a olhar para informações dessa maneira. E aí eu acho que talvez nesse segundo momento, até num terceiro momento, que aí isso começa a ser cooptado pelas figuras. Eu acho que um pouco da pergunta do que o Paulo fez ali quando ele estava falando de Lost, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Quando o Paulo fala, poxa, mas será que desde o início eles pensaram que ia ser uma série que a gente ia parar, assistir, pausar e olhar? Acho que não. Tanto que se a gente olhar estatisticamente, esses momentos na série começam a aparecer cada vez mais a partir da segunda temporada. Mas quando os produtores da série notaram, falam, poxa, nossos espectadores têm uma predisposição a fazer isso. Vamos colocar isso, vamos engajar eles assim. E eu acho que o que a gente vê de movimentos políticos cooptando esse tipo de engajamento na discussão é assim, vem num segundo momento, principalmente. E aí o Bolsonaro tem usado isso nas últimas semanas da pedofilia, né? Ele se vê cercado de questões aí com relação ao seu governo, pandemia batendo a porta, e aí ele começa a tentar fazer essa ligação né, com nenhuma questão lógica, assim, nenhuma raiz verdadeira de esquerda com pedofilia, com relação à apologia, a outras coisas. E aí, ainda dentro disso, de simplesmente, eu sei que tem a ver, eu vou falar, hein, eu vou falar que tem a ver. Aí, você cita um exemplo também desses fóruns aí de um perfil, né, Bruno, que vinha e colocava vários tópicos, assim, de perguntas, várias perguntas, né? Por que tal coisa não sei o quê? Por que estamos... E não respondia. Às vezes ele jogava algumas coisas que iam acontecer, não aconteciam, mas isso era o que menos interessava para as pessoas que estavam ali consumindo esse tipo de mistério que esse próprio perfil plantava, né? Só para complementar o que o Paulo falou, além disso a gente tem tipo o 02, né, como o mestre dos magos brasileiro, falando de forma completamente aleatória, que as pessoas fazem chacota, né, a mídia, jornalistas no Twitter, as pessoas dão RT e falam, nossa, olha como que ele tá doidinho, né, louco e tal, mas ele tá justamente criando isso, né, criando dentro do âmago popular essa curiosidade, essa vontade de se comunicando com pessoas que querem se comunicar dessa forma, né? Querem desvendar algo. É a questão, a gente fica chamando ele de Tonho da Lua, né? Você mesmo citou isso, Bruno. E, na verdade, ele tá se comunicando com vários outros Tonhos da Lua, né? Cê sai daqui, ô Raquel! Não mexe aí! Não mexe porque eu não gosto de você aqui perto!
E talvez ainda nem esteja. Talvez ele ainda esteja na primeira temporada dele. Talvez seja na temporada que ele tá só falando loucura porque é completamente bate fora do bumbo. Agora, minha preocupação é quando uma parte ali radicalizada do secto bolsonarista começar a olhar para isso e falar, pô, tem mensagens aqui, não vai demorar. Não vai demorar para que eles falem, ok, talvez vamos começar a colocar mensagens onde quer que seja, no nosso meio de comunicação oficial, que hoje é o Twitter. E sim, essa figura que você menciona, Paulo, eu acho que talvez seja o ponto mais crítico que a gente vê desse movimento na política americana, levando em consideração que eu chamo do ponto mais crítico, já partindo da premissa de que teve um cara que entrou armado numa pizzaria cheia de criança para tentar descobrir um ringue de pedofilia. Mas ainda fica pior, que é a tal da figura do Kill, né, do Q, que é uma pessoa que aparece num desses fóruns falando, olha, eu tenho informações privilegiadas, tem como comprovar? Não tem, é um fórum anônimo, ninguém quer que eu comprove, mas eu tenho informações privilegiadas e eu garanto um negócio para vocês. Primeiro ele aparece falando, olha, Hillary Clinton vai ser presa. E eu imagino que os ouvintes estejam todos a par que Hillary Clinton até hoje, pelo menos, não foi presa, isso já faz pelo menos uns 3 anos, né? Olha, Hillary Clinton vai ser presa no fim do mês. Ah, por quê? Porque tem relação com aquele negócio da pedofilia. Ah, tudo bem, só que aí entre ele falar isso e isso não acontecer, essa figura, esse personagem, esse grupo de pessoas, começa a fazer diversas outras publicações, como o Paulo disse, cada vez mais crípticas, perguntando, o que é isso? Tostines é mais gostoso porque é mais fresquinho, enfim. Sempre fazendo essas perguntas e nunca dando resposta. E aí você começa a ter um século de pessoas ali falando, olha, ele fez essa pergunta aqui. Será que a resposta dessa pergunta não é justamente o motivo pelo qual a previsão dele não se realizou? Eu acho que é. E aí ele, claro, ele começa a ter algumas atitudes que são incrivelmente risíveis. Eu dou um exemplo. Eu não consigo pensar num exemplo exato aqui, então vou usar um exemplo metafórico, mais ou menos como foi que eu usei no texto. Ele fala o seguinte, olha, daqui 3 domingos, eu tenho informações privilegiadas, daqui 3 domingos, o presidente Trump vai tuitar sobre animais peludos que se reproduzem em grande quantidade, sobre ovos pintados e sobre um renascimento. 3 domingos depois, pronto, foi lá e falou sobre um bicho peludo que se reproduz pra caramba, sobre ovo pintado e sobre renascimento. Ninguém levou em consideração desse domingo ser um domingo de Páscoa, né? Que ele obviamente ia falar sobre o coelhinho da Páscoa, sobre a caça do ovo de Páscoa e sobre o renascimento. Mas até aí, pouco importa. Pouco importa, principalmente porque pouco importou quando ele surgiu. Acho que uma das coisas que eu nem abordo no meu texto é que o primeiro surgimento dessa figura, desse personagem, é a época que o Trump está fazendo uma daquelas photo ops, né, que é uma daquelas oportunidades de fotografia ali com um grupo de militares e tal. E aí no meio das fotos, ele fala alguma coisa para os jornalistas que estavam lá, só para cobrir as fotos, ele fala, olha só, essa é a calmaria antes da tempestade. E aí o pessoal até pergunta, tempestade, presidente? Ele fala, não, relaxa, vocês vão ver. É claro que, assim, para nós é muito fácil falar, não, é o Trump, entendeu? É óbvio que ele falaria isso. Só que quando você tem alguém cada vez mais reavivando, falando, olha, é isso, vamos falar disso, olha só, esquisito. E essa figura do que surge falando, eu sou a tempestade, nós somos a tempestade. Logo depois que o Trump dá essa fala, que nunca deu em nada, da calmaria antes da tempestade. E essa figura aparece, olha, nós somos a tempestade. Enfim, ele começa a usar desses recursos previsíveis, ou quando previsões que pouco importa se estivesse certo ou se estivesse errado, para cada vez mais engajar aquele secto de pessoas. Olha, esse cara ele tem informações, esse cara ou esse grupo de pessoas tem informações sobre o que está acontecendo, sobre o famoso Deep State, que é o estado profundo, que são as informações que estão ali por trás, o que está realmente controlando o mundo. Isso chega num ponto que hoje você tem marchas, daquelas marchas conservadoras, organizadas por pessoas que estão uniformizadas com um grande Q nas suas camisetas, ou com placas com a letra Q, ou pessoas que participam daquelas manifestações de supremacistas brancos nos Estados Unidos com adesivos de Q nas suas roupas militares. Enfim,
chegou a esse ponto o nível de engajamento desse tipo de discussão, essa discussão do desvendar, da investigação